vamos começar mais um podcast. Elas criam mundos, né? Esse lugar de fala para as mulheres. E hoje eu tenho a honra de receber uma mulher extraordinária que eu conheço há mais de um ano, né? Que a gente vem numa jornada. Ela tem uma história linda para contar e é por isso que ela está sentada aqui hoje nessa cadeira. Recebo com muita alegria, com muito prazer. Thalita Gomes. E eu queria perguntar já de entrada para ela. Primeiro, o que é que você faz e por que você faz? Eita, o que é que eu faço? Atualmente, eu sou social media, mas eu sou formada em enologia, sou fisiculturista. Enologia? Enologia, me especializei em vinhos. Não atuei na área, porque quando eu me formei, eu queria trabalhar, não queria trabalhar em restaurantes, eu queria trabalhar nas fazendas. E era muito concorrido, e aí eu fui perdendo o encanto, sabe? Mas aí fui trabalhando em outros lugares, fui correspondente bancária por muito tempo, tive uma sociedade, e hoje eu sou É uma social jornada, media. né? É. E hoje eu sou social media. Hoje eu trabalho com mulheres. Quando eu iniciei como social media, eu não tinha a dimensão de que seria assim, né? De que eu trabalharia só com mulheres. E hoje o meu público só é para as mulheres. E é bom contar histórias. É muito bom. É muito bom. Como é que você se descobriu, assim, gostando dessa área? Porque, assim, as áreas que você estudou antes não tem muito a ver com essa sua escolha de agora. Como é que foi essa jornada até você descobrir é isso que eu quero fazer? Interessante. Quem me descobriu foi uma empresa. Eu sempre gostava de postar stories criativos, sempre gostei de estudar sobre marketing, mas era algo muito esporádico. E aí a empresa entrou em contato comigo e disse assim, olha, eu preciso de umas artes, você me entrega? E eu disse, e agora? O que é que eu faço? Estava naquela fase de maternidade ainda, Helena se desenvolvendo, e aí a única opção que eu encontrei foi procurar um especialista. Ele ia me ajudar, ia entregar o que o meu cliente estava querendo e eu ia contratar a mentoria dele. E foi assim que eu organizei na minha mente. Fui no Instagram, procurei um mentor, um designer, eu disse, olha, eu preciso entregar um projeto de 14 artes até domingo. Tu me ajuda? Se tu me ajudar, eu pego a tua mentoria, eu compro a tua mentoria. E assim aconteceu. E aí eu fui jogada, né? Fui jogada para o marketing e as coisas foram desenvolvendo e os olhos foram brilhando, eu fui me apaixonando mais ainda. Ainda sou um bebê, mas eu aprendi muito, muito mesmo, ainda continuo aprendendo. Perfeito. Bota esse microfone mais perto de você aí, vá. Está muito Eita. longe. Isso mesmo, mas, Thalita, você tem outras Thalitas aí dentro de você. Muitas. Então, não vamos pular partes. Né? Vamos falar assim, por exemplo, todo mundo que está vendo Thalita aqui está vendo que ela está no shape, né? Olha. Está vendo que não é qualquer corpo que essa mulher tem. Inclusive, quando a gente se conheceu, né, que hoje eu digo assim com muita satisfação, muito prazer, que a imagem que vocês veem de Flávia hoje nas redes sociais é muito por causa de Thalita, que ela não só ela dá essa assistência a gente, como ela também empurra. Né? No início, eu precisei muito desse empurrão seu, de dizer vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, senão talvez eu não tivesse pegado essa constância, né? Porque os desafios do empreendedor vão chegando e a gente vai colapsando muitas vezes, a gente realmente não consegue. Então, essa é uma das artes que Thalita tem, mas antes de ser enóloga, de não sei o quê, desse monte de coisa que ela faz, ela teve uma trajetória aí de fisiculturismo, de competição, e eu quero saber mais sobre essa jornada, porque eu sei que não foi uma jornada fácil. Não deve ter sido fácil começar. Eu quero saber o porquê começou, né? Eu e todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo querem saber assim. O que é que faz uma mulher escolher pelo fisiculturismo? O que é que te movia naquele tempo? E como é que você fez para ter essa determinação e essa constância? Deve ter muitas mulheres aí que querem fazer o mesmo, né?
deve exigir muita disciplina. E como é que foi essa jornada na sua vida? Flávia, quando eu iniciei no fisiculturismo, eu era obesa. Eu era uma obesa, desempregada, frustrada, porque eu vinha de um relacionamento muito tóxico, onde eu era todos os dias alimentada com besteiras, sabe? Eu estava presa em um relacionamento e dentro de um quarto. E aí foi quando minha mãe disse: eu não quero isso para você, olhe no espelho, você não está bem. Foi quando me deu um start, sabe? Eu me olhei no espelho, eu sempre gostei de esportes. Independentemente se for o fisiculturismo, eu sempre gostei, eu sempre fui atleta. Eu até contei isso nos meus stories, que eu fazia futsal na escola, eu competia pela escola. E meu pai rasgava os meões, né? Ele não gostava, Não queria. achava que era esporte de menino. Eu até entendo. E aí foi quando veio esse start, eu terminei o relacionamento, eu coloquei um ponto final. E aí eu resolvi começar a caminhar. E eu já vinha me familiarizando, assistindo vídeo, eu gostava, sabe, de toda aquela repercussão que tinha, o como o corpo mudava, o corpo muda de uma forma, você tem uma mentalidade muito forte. E aí comecei caminhando, eu estava desempregada, morando com minha mãe. E aí comecei. E Quantos anos? Flávia, eu tinha uns 24, 25, por aí. Eu também era desempregada Pois nessa é. idade. Mas eu falo assim porque minha mãe sempre me colocou para trabalhar. Sim. Aos 16 anos, aos 11 anos eu já ajudava minha mãe. Aos 16 anos eu saí de casa para trabalhar. Então, assim, eu sempre fui muito assim, resolutiva, Sim. sempre trabalhei. Entendi. Aí você já tinha trabalhado, você já Já, tinha sentido esse gosto de ter seu próprio dinheiro e, sim, de repente, você se viu sem isso. sem isso. E aí, o que aconteceu? Comecei para academia. Comecei para academia, observava um treinador, ia para academia, observava ele, gostava da metodologia dele, de como ele conduzia as alunas. Foi quando, um determinado dia, eu disse: Rafael, eu quero ser fisiculturista e eu quero que você me treine. Ele olhou assim para mim e disse: é sério isso? Você Que sabe Rafael? Rafael Aredes, que é meu treinador há 11 anos. Registro aí, viu? Pois é, meu treinador não largo. Pé quente, é a construção. E aí ele disse: você tem noção do que você está me pedindo? E eu fui muito enfática: tenho noção e eu quero isso para a minha vida. E aí ele: está certo. Eu treinava de domingo a domingo. Quando eu iniciei com o Rafael, eu não tinha dinheiro para pagar ele. Na outra semana, eu consegui Só trabalhar. tinha um sonho. Só, Flávia. Eu só tinha um sonho. Na outra semana, eu consegui trabalhar. Consegui arrumar um emprego, consegui. E aí eu disse: pronto, eu tenho o dinheiro de manter a minha dieta e manter Rafael. Então, foi isso que aconteceu. Eu saía do trabalho, levava minhas marmitas e todo dia treinava com o Rafael, todo santo dia, todo santo dia. E aí foi quando ele disse: vamos preparar, vamos baixar o peso. E a gente treinava muito. Era funcional pesado, era muito cardio, era muita corrida. Eu queria realmente aquilo. E aí teve E como era que você se sentia? Quanto mais eu olhava meu corpo mudando, mais aquela sensação boa eu sentia, mais aquela paixão acendia, O sabe? resultado é extraordinário. Se você tiver um pequeno resultado, aquilo vai te retroalimentando de mais Verdade. vontade. E aí eu vi as fotos, as mudanças, eu sempre falava: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele disse: ó, vai surgir o primeiro concurso, não é fisiculturista, mas você vai. Ok. Me preparei, e aí participei do concurso, fiquei em terceiro lugar, e daí começou a minha trajetória no fisiculturismo, que muitos acreditam que começou agora. Não, começou muito antes de Helena. Já passei por vários desafios que muitas meninas hoje estão passando, e não é fácil, você tem que ter uma mentalidade muito forte. As tentações, como é que eram nessa época? Começava dentro de casa. Eu sei que eu passo por isso, viu, minha gente? Eu não sou fisiculturista, não. Mas quando você começa a fazer dieta, parece que as pessoas que te amam sabem do que você gosta e quando te vê mal, elas querem te dar uma recompensa. E a recompensa é tudo que você não precisa, que é o bolo, é o sorvete, é o sanduíche. Né? Então, não é que elas queiram te fazer mal, elas querem te agradar. Mas nesse agradar, ela acaba te fazendo mal. Pois é, começava dentro de casa, começava com os amigos. Eu me isolei do mundo. Eu precisava me isolar.
Entendi. Se eu não me isolasse, eu não ia conseguir trabalhar a minha mentalidade. Então, era só eu e Rafael. Isso que você está falando é muito importante. Vamos fazer um parêntese aí. Porque existe o isolamento, o deserto da tristeza, da solidão, existe o deserto da autobusca de si mesmo. Então, você precisou se isolar do mundo para você viver o seu sonho. Verdade. Isso é muito importante, pensar nessas duas coisas, né? Um dia desses eu falei sobre isso. O deserto é um lugar, não é um lugar de morada. Né? O deserto é um lugar de você entrar e sair. Mas o deserto, nessa perspectiva sua, é a primeira vez que eu escuto falar. Então, eu precisei me isolar. Quanto mais eu me isolava, mais certo dava. Mais certo dava. Mas eu sentia que ali era o caminho. E aí veio as primeiras competições de verdade. Foi uma aqui em Petrolina e já migrei para Salvador. Foi competindo aqui de madrugada, já viajando. E Rafael sempre comigo. Sempre. Rafael, ele estava comigo em todos os momentos de pintura. Que a gente faz o carb up, que você come antes, né, para encher a musculatura. Eu tenho fotos ainda com eles. Se você for no Instagram de Rafael, você vai ver. Redes sociais aí, tem umas fotos lindas de Thalita lá. Meu Deus, parece o corpo da Mulher Maravilha. Não, a Mulher Maravilha é magrinha. Todo definido. Meu Deus, que espetáculo. E aí fiquei em 5º lugar aqui, porque disseram que eu estava musculosa demais. Foi uma revolta, porque Rafael não queria, eu também não queria, mas eu estava com aquela sensação tão boa, sabe? Eu subi, eu competi, meu pai estava lá assistindo. Foi muito bom. Fomos para Salvador. Em Salvador, eu fiquei em 3º lugar. Aí eu me senti num mundo de gigantes, porque eu estava competindo com mulheres profissionais. Eu era amadora. Em algum momento você se sentiu menos? Aqui, eu me senti menos, sabe? Me desqualificaram por uma questão mínima. Tipo assim, tinha mulheres que não estavam com o corpo de fisiculturista, que na época era o wellness, né? Que é a minha categoria. Quando eu cheguei em Salvador, eu disse assim, aqui eu estou no patamar. Aqui eu tenho certeza que vão me julgar pelos mínimos detalhes que você precisa ser ajustado. Eu me senti em casa. Nós nos sentimos em casa, eu e Rafael. E teve Henrique também, que é outro treinador que me acompanhou, que é maravilhoso. Ali eu disse, Rafa disse, aí é o caminho. E aí foram vários desafios, obstáculos, Heleninha veio. Era isso que eu ia perguntar, se você já tinha Helena nessa época. Flávia, quando eu competi em Natal, que eu me classifiquei para o Arnold, eu acredito que eu já estava grávida. Eu ia me preparar para competir no Arnold. Se você acredita, é porque estava, porque mulher não se engana, não. E aí, eu estava muito acostumada com pouca comida, com treinos intensos, e eu comecei a sentir uma coisa estranha. E eu sempre falava uma coisa, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Forte isso, hein? Não quero. Não romantizo. Por quê? Por que você dizia isso? Pela responsabilidade. Pela responsabilidade financeira, pela responsabilidade de educar. É muito desafiador hoje. Colocar um ser humano nesse mundo. Justamente. Eu não me sentia preparada. Eu sempre falava, eu não quero. Meu medo era colocar um ser humano nesse mundo, que já a gente sabe que não é fácil, e a gente não quer. O filho da gente nem existe, a gente nem, não quer que ele sofra. E a gente já sofre por conta disso. Então, assim, não queria, mas eu não evitei. Não é sobre o que a gente quer, é sobre o que tem que ser. E aí eu via me sentindo mal, e o Rafa, não está certo. Ele disse, é porque você está com baixo carbo. Disse, não. Fui para casa, fiquei com aquele enjoo, disse, eu vou na farmácia. Fui na farmácia, fiz o teste. Deu positivo. Não acreditei, fiz o de sangue. E lá, a Helena veio nos 1% de chance. O médico, na época, disse, Thalita, ela veio porque tinha que vir, porque você não tinha chance nenhuma de engravidar. Eu disse, então... Bora abraçar. Era para ser. Eu chorei tanto. Não faz ideia do quanto eu chorei. Ver meu corpo se transformar. Eu engordei muito. Eu comia 3... Aí você voltou naquela época que você estava gorda e pensou... Sentiu aquilo tudo de novo, né? Tudo de novo. Flávia, eu me trancava de madrugada, comia 2, 3 pizzas.
eu não me conformava, não com a Helena dentro de mim, eu não me conformava na Com a mudança que eu ia passar, situação. sabe? É muita responsabilidade você ter um filho. Você sabe que esse podcast vai chegar muito longe. E tem muita mulher nesse momento. E é por isso que eu falo, eu não romantizo a maternidade. Eu chorei, era a Helena chorando de um lado e eu chorando do outro. Então, assim, hoje eu me tornei mais forte, foi por conta dela. Mas, se você me perguntar, você passaria novamente por isso? Não passaria, Flávia. Não Então vai passaria. ficar em Helena mesmo, vai ter ficar em mais Helena. filho. Eu também só queria saber como é ser mãe. O amor de mãe é maravilhoso, é o mais próximo do amor de Deus que um ser humano consegue chegar, né? Os nossos filhos, muitas vezes, eles vêm para nos salvar de nós mesmas e resgatar alguma coisa que a gente ainda não aprendeu, né? Então, esse medo, isso é muito importante falar, é um assunto muito sério, mas sempre que eu vou conversar com mulheres que elas desistem da maternidade por qualquer motivo, elas não desistem de ser mãe, elas querem desistir de uma situação, sabe? Elas não se sentem prontas para aquilo. Elas temem não ser aceitas pela sociedade ou pela família delas. Então, a gente precisa olhar essa questão dessas mulheres com um pouco mais de solidariedade, porque naquele momento ela não está pronta para a maternidade, sabe? Tem mulheres como eu, por exemplo, que engravidei aos 38 anos, já era de risco, né? Eu também não ia ser mãe, porque eu não era casada. Então, na minha cabeça, eu não dou conta de ter uma filha sem um parceiro. Então, eu não tenho condições de ter filhos. Só que quando eu conheci o meu marido, foi assim, ele é da mesma idade que eu, a gente não tinha mais tempo a perder aos 38. Então, nos conhecemos, namoramos, casamos e eu engravidei com 3 meses que eu tinha conhecido meu marido. Mas não era um projeto meu também, como também não era seu. Só que depois os hormônios da maternidade vêm e a gente vira 100% mãe, gerando ali um outro ser humano. E eu imagino o seu duelo, o duelo da maternidade com o duelo dos seus sonhos, né, ali em xeque, sem ter congruência com o outro, não deve ter sido uma coisa fácil. Não foi fácil, não é fácil, porque eu precisei parar muita coisa na minha vida. Eu precisei, como todas as mães, sair com a Helena com 6 meses para ir trabalhar, porque eu sentia a necessidade de fazer isso. Minha mãe sempre foi e é muito trabalhadora, eu sempre ajudei ela. Então, assim, já tenho essa carga boa, assim, vai, faz. E eu sempre fui isso. E eu me culpava por não ser participativa, mas eu fiz o que tinha para ser feito Sim. naquele momento. Helena, para mim, é a pessoa que me desestrutura. Ela traz algo que eu não tenho, Flávia, que é Então ela lhe emoção. completa. Eu não tenho delicadeza, a Helena me faz ser delicada. É muito raro eu ter essa emoção, a Helena me faz sentir emoção. É a pessoa que me tira do eixo. Então, assim, e eu acredito muito no que você falou. Deus precisou me parar de mim mesma. Para. Você vai ter uma família agora. E é muita responsabilidade. Interessante, Thalita, que os nossos filhos, seria muito bom que eles fizessem o que a gente manda. Mas eles fazem o que a gente faz. E eu achei muito lindo quando eu vi nas redes sociais esses dias ela correndo, botando o bracinho assim. Eu digo, meu Deus, o protótipo da mãe. Essa daí tem o DNA mesmo. Então, assim, ela vai seguir seus passos de alguma maneira, e é a responsabilidade da mãe, né? Do o que é que eu estou fazendo. Por quê? Porque a minha filha vai repetir. Então, eu tenho certeza absoluta que quando a sua filha crescer, ela vai ser muito forte, como você é, sabe? Ela vai dizer, não, minha mãe é uma mulher forte, é uma mulher gigante, tudo que ela fez foi preciso fazer,
E eu também vou fazer tudo que for preciso fazer. Era o que eu estava falando antes, né, no outro podcast, que as crianças de hoje elas são assim muito frágeis, não aguentam os nãos do mundo, não aguentam. Então, quando ela nasce num celeiro, num berço, que ela vê que a mãe dela faz o que precisa ser feito, é um espelho, sabe? Então, embora ela seja delicada, mas ela vê a mãe trabalhando, ela vê a mãe correndo atrás do que ela quer, e eu tenho certeza que essa imagem vai ser muito importante para a vida dela como adulta. Interessante que quando eu precisei me desfazer da sociedade, porque as pessoas que estavam comigo não entendiam que nós estávamos entrando numa pandemia. Eu tinha uma criança em processo de desmame, dentro de um apartamento pequeno, e tendo que lidar com vários clientes. Eu trabalhava como correspondente bancário, então já sente o peso, né, da responsabilidade. Então foi desfeita a sociedade, e ali nasceu um novo duelo ali, muito desafiador, porque eu tive que lidar com todas essas situações. Tirei minha filha do peito para poder me resgatar como mulher. E aí foi quando novamente Rafael chegou. Ele disse, nós vamos treinar dentro do seu apartamento pequeno. 5 horas da manhã, ele estava lá, treinando comigo, no silêncio, sabe? E ali me fazia entender que a Thalita, a atleta, estava ali, sabe? Ela estava dormindo. Estava viva. Estava viva. Ela só precisava só de mais um empurrãozinho. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu fui me enxergando como pessoa, como mulher. Eu fui me olhando no espelho com mais amor, com mais respeito. Porque, novamente eu falo, a maternidade, ela causa um rebuliço tão grande nas nossas vidas, que até um dia desse eu estava comentando. Gente, tem 2 anos que eu aprendi a tomar banho Na paz do Senhor. Na paz, na tranquilidade, sem correria. E eu acredito que muitas mães vão se conectar comigo. Quantas mães já entraram dentro do banheiro e comeram ali caladinha, escondida dos filhos. É bizarro falar isso, mas é verdade. Eu tomava banho de 1 segundo. Justamente. Com medo de cair, o medo de chorar, são várias coisas. E o medo de ninguém saber cuidar como nós cuidamos. Justamente. Então, assim, eu aprendi a me cuidar mais. E não foi pouco tempo, não, de 2 anos para cá. A ir mais no salão, a me olhar com mais amor e mais respeito. E aí, quando eu percebi que a Helena já estava nessa independência dela, de tipo, já começar a fazer as coisas, eu disse, agora é hora de cuidar do meu profissional. E eu, aos 38 anos, que eu já vou fazer mês que vem, entrando nesse mercado de marketing, que é muito desafiador, principalmente para as mulheres. Já me comparei diversas vezes, já pensei em desistir, mas quando eu trago você, Flávia, e outras pessoas que contratam o meu serviço, que eu conto a história e que eu cresço junto com vocês, isso faz entender que, tipo, esse é o caminho. Todo mundo começa de 1.0. Então, desistir para quê? Tem outras que começam do ponto -1, né? -1. Porque minha história do empreendedorismo, eu iniciei devendo. eu não iniciei do zero. E quem me ensinou a, tipo assim, vai, compra, faz, foi você. Entra. Não fui eu. Sabe que você já fez isso? Sério? Já. Só que você não tem a consciência que você fez. Por exemplo, no início da sua fala, você disse assim, eu não tinha dinheiro para pagar Rafael. Mas iniciou sem ter. Iniciei sem ter, verdade. Entende? É porque, assim, quando você diz assim, você precisa investir para depois ter, isso. É uma fala muito sua. Por mais que eu tenha essa consciência Nossa, antes... eu já fiz isso, você não tem essa noção. E aí, tipo assim, você sempre falava, a gente faz, investe. Eu precisei realmente investir no meu profissional, precisei entrar no ecossistema, que é o que você traz, né? Tem uma coisa que se chama New Money, que é o novo dinheiro. É um dinheiro novo. Isso é uma jogada de mestre, é uma jogada de milhões. Essa questão parece uma frase fácil, mas é uma frase muito profunda. Você precisa investir para ter e não ter para investir. É o new money, é o dinheiro novo.
Quando você quer comprar uma casa, você se imagina comprando a casa à vista? Não. Você assume o compromisso de pagar aquela parcela da casa. Então, você não precisa ter o dinheiro todo da casa, você só precisa ter a parcela. Quando você vai comprar um carro, 100 mil reais, você precisa ter 100 mil reais? Não, você precisa ter o valor da parcela. E o New Money, ele vem com um capítulo a mais que é: você faz, você contrata, você compra e depois você vai fazer o novo dinheiro, porque se você não tem essa obrigação, você não tem a obrigação também de correr atrás do New Money. Então, se eu tenho algo que eu quero muito, eu dou o passo de coragem, que é fazer sem ter, que foi o que você fez. Você deu o passo de coragem, digo, não sei como vai ser, eu só sei que vai ser. Quando você determina, o universo dá um jeito de te dar. Então, esse é o passo de coragem que você precisa ter, e o empreendedor vive isso sem saber que vive. Porque o empreendedor, e você também empreendedora, tem que dar o passo de coragem sempre. Quantas decisões eu tomo sem ter o dinheiro? Mas sabe como é que eu penso? Eu vou parar de trabalhar? Não. Então, por que eu tenho medo de não pagar? Se eu vou continuar trabalhando. Então, se você hoje assume um compromisso de 5 mil reais, poxa, eu não tenho esse dinheiro hoje, mas eu vou fabricar esse dinheiro. Empreendedor não ganha dinheiro. Empreendedor cria dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro. Né? Então, a gente precisa desse motor rodando para a gente poder se desafiar. É essa questão de dar o passo de coragem, dar o passo de fé para Deus botar o chão. Você fez isso. Quando eu iniciei, eu entrei em uma mentoria. E aí eu precisei entrar nesse ecossistema e eu acredito que foi onde você me encontrou, que eu não sabia, né? As pessoas já comentavam, já falavam, mas eu precisei sair de casa, eu precisei me ver como a companheira que ia ajudar financeiramente na casa. Então, assim, interessante que a Helena muitas vezes vai para a casa de uma amiguinha ou outra e ela fala, minha mãe trabalha demais, tia. E semanas atrás eu me sentia culpada, né, com essa fala dela, mas hoje eu entendo, eu tenho que fazer. E eu já conversei com ela, filha, se tudo o que eu fiz até agora foi para que você seja uma mulher forte, independente, que você estude, que você ganhe o mundo. É para isso que eu estou é por isso que eu estou fazendo. Então, assim, os nossos momentos dos finais de semana, que é o café que eu sempre faço com ela, é uma cafeteria, ou é algum... É um tempo de qualidade. Justamente, até um salão. É mais importante do que qualquer tempo. E aí eu sempre falo, esses momentos são nossos. Até um programa mesmo que passa na televisão que ela ama, e eu assisto sempre com ela. Então, assim, eu acredito que eu venho melhorando como profissional, melhorando todos os dias como mãe, né? Mas ela ainda me ensina muito. Muito, muito, muito mesmo. Assim, é uma criança incrível. E só ela gostar do esporte, porque eu não empurrei, mas só ela gostar do esporte, para mim, o meu coração já... Quando você olha para a sua história, o que é que você sente? Assim, poxa, eu já passei por isso, por isso, por isso, por isso. Eu estou aqui hoje. Como é que você se sente olhando para a sua trajetória? Flávia, eu tenho algumas questões que ainda preciso resolver dentro de mim, né? Que são questões familiares, que eu trato isso na terapia. Uhum. Mas, assim, diante de tudo que eu passei com a minha família e a pessoa que eu sou hoje, eu me vejo uma mulher muito grande, sabe? Muitas vezes eu duvido disso, mas quando eu tenho resultados, quando eu olho para minha filha, que eu olho para as mulheres que eu conduzo, que eu vou evoluindo nessa trajetória, eu paro e penso. Eu dou conta.
E eu estou fazendo a diferença, sabe? Aos poucos. E olha, eu já me comparei muito, como eu disse a você, já me comparei muito nesse mercado. Uhum. E eu parei de fazer isso. Faz muito bem. Eu parei de fazer isso. Esse é o meu, vai me contratar quem se conectar comigo. A autoralidade, Então, né? Não assim, é mais do mesmo, é o seu jeito de fazer que vai conectar com outras pessoas que bebem da mesma fonte que você bebe. então, cada um tem uma forma de trabalhar, de conduzir. Se eu fosse ter medo do mercado, ninguém seria empreendedor, né? Se uma farmácia tivesse medo da outra farmácia, não abriria uma farmácia na esquina de outra farmácia, né? Então, assim, eu sempre falo para os social medias que me procuram, que vêm conversar, faz. Só faz. Ah, mas vai estar errado. Faz. Aprende. Começa, dá o Investe em passo de mentoria. coragem. Investe em mentoria. Você vai ter pessoas que vão te aconselhar e você filtra se faz sentido para você ou não. Eu acho interessante essa sua fala, porque parece clichê. Muita gente fala sobre isso, mas a mentalidade do empreendedor que ainda acredita, que consegue sozinho, a gente que sabe que ele pode até conseguir, mas vai demorar o dobro ou o triplo do tempo, a gente olha assim, pelo menos é o meu olhar, como se fosse uma criança que não tem noção de que ela pode caminhar, correr, crescer e ser grandão, sabe? É como se fosse uma semente que ela não acredita que vai virar uma árvore. Ela acha que vai ser semente a vida inteira. Mas precisa regar, precisa de sol, precisa de, sabe, de cuidado, de nutrição. A gente olha e sabe onde a pessoa pode chegar, né? Eu tenho uma mentorada, você conhece ela, que é uma pessoa extremamente talentosa, né? A maneira que ela faz as coisas para as mulheres tem alma ali, mas ela sempre se via pequena, sempre se via pequena. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu até hoje, já depois de 13 anos como empreendedora, quando eu chego em lugares que tem pessoas muito grandes, né, que já empreendem há 20 anos, 25 anos, que são extremamente bem-sucedidas nos negócios, eu ainda me sinto pequena perto deles, mas depois eu olho para quem eu cuido e vejo que essas pessoas têm o mesmo sentimento, achando que não vão conseguir o meu resultado, eu entendo, não, é o processo. O processo é doloroso. É. É muito doloroso. É solitário muitas vezes. Você precisa tomar decisões, você precisa se posicionar. Então, assim, graças a Deus, eu venho tendo apoio, né? Quando eu iniciei, vim apoio dos meus amigos, do meu marido, que trabalha muito. Importante. Hoje ele vê uma mulher grande, que muitas vezes eu não enxergo. E da minha família também, que me apoia quando eu preciso fazer uma coisa ou outra. E é importante, sabe, esse apoio, porque sem eles, acho que eu já teria desistido já. Pode ter certeza. Você teve que deixar alguma coisa para trás? Que era importante para você, alguma coisa assim? Eu tive que deixar, e eu vou falar em primeira mão aqui. Uau! Eu tive que deixar o fisiculturismo. Eu não vou competir mais. Em que momento você... Tudo bem. O fisiculturismo me ajudou muito, sabe, Flávia? Principalmente a ter respeito pelos outros e humildade. E hoje eu falo que eu fiz o que tinha que fazer no fisiculturismo, fui feliz. Meus últimos campeonatos foi o ano passado. E o último foi levando toda a minha família. Minha filha estava lá. E quando eu percebi que meu processo evolutivo, né, no meu âmbito profissional estava crescendo, eu disse, não, agora eu tenho que pensar no que a Helena quer fazer da vida dela, que é uma menina de personalidade muito forte. E eu entendi que a minha parcela de contribuição no esporte já deu, sabe? Eu fiz o que tinha para fazer, eu competi. Eu vivi a experiência. Eu gosto realmente do esporte, eu gosto de treinar.
mas eu precisava me libertar disso. Eu não consigo mais hoje conciliar o fisiculturismo porque é uma dedicação de 200% com as minhas clientes, com o meu profissional, com o meu processo de estudo. Eu não consigo. E foi muito doloroso essa decisão, essa conversa comigo mesma, né? Foi muito doloroso. Eu até conversei com meu marido, eu disse, eu não vou mais competir. Não vou mais. E, assim, estou aliviada hoje. Eu já consigo falar, assim, Você se mas emociona de gratidão pelo que você viveu, é de isso? gratidão, do apoio que eu tive muitas vezes, de, de fazer o que precisava ser feito, de sair daqui para viajar para outro lugar, de levar sempre meu treinador, que hoje é padrinho da minha filha. E, assim, o momento mais impactante que eu tive, que acho que eu esperava por esse momento, sabe? No fundo, eu esperava. Quando, nessa última competição em Aracaju, eu ouvi uma voz: Mamãe! Aí eu disse: é. Mamãe, eu tô aqui! Ela lá gritando, desesperada, e aí consegui o primeiro lugar, consegui segundo lugar, consegui terceiro lugar. Então, assim, para mim eu estava perfeita. Eu superei as expectativas da minha, das pessoas que foram, das pessoas que me seguem no Instagram, que são muitas mulheres que Sim, falam que eu sou inspiração, e é verdade. que bom que eu sou inspiração para elas, porque eu precisei também de pessoas que me inspirassem a continuar. Então, todo o apoio que eu tive, e hoje eu, tranquila, hoje eu entendo que o meu profissional ele fala mais alto, é o que canta no meu São coração, ciclos também, né? são A gente ciclos. vai vivendo ciclos e o ciclo ele tem que se fechar num dado momento. Eu acho que o que você sente é muito do que o atleta, o profissional do futebol, do vôlei, né? Ele sente porque é um ciclo, tem que fechar para um outro começar. Então, é muito bacana a gente focar na gratidão do ciclo que a gente viveu. Eu já tive esses ciclos também, mas vibrar muito no novo, né? Um ciclo se fecha e um outro ressurge, mostrando muitas vezes uma face nossa de mulher que nem a gente sabe que tinha, né? A gente tinha uma ideia do que a gente queria e a vida profissional é bem assim, né? A gente tem um sonho, tem uma vontade de crescer, mas a gente não sabe como é que vai ser. A gente mal sabe o próximo passo. Verdade. Né? Eu costumo dizer que Deus ele só mostra a gente, ele não nos dá sabe aquelas luzes de estádio de futebol? Que deixa tudo claro em volta? Não, ele não dá uma luz daquela gente. Ele dá uma velinha pequenininha para você enxergar só o próximo passo. E sabe o que foi que deixou mais clara essa decisão? Quando eu precisei viajar com a Helena. Nós fizemos uma viagem longa, fomos para o Rio, fomos a São Paulo, e eu participei daquele curso de social media, mas eu viajei com a Helena. Eu me desapeguei de tudo, de dieta, de cardio, eu vivi o momento com minha filha. E talvez muitas mulheres hoje que estão competindo, que não têm filho, não vão entender, e está tudo bem. Uhum. Mas hoje eu entendo que é mais prazeroso eu estar com ela, programar uma viagem com ela, do que o esporte. Hoje tudo isso, meu profissional, minha família, fala mais alto do que o esporte. Eu contribuí o que tinha para contribuir e eu estou tranquila, mas continuo treinando. Talvez um cross, É, talvez um cross, uma outra coisa. A musculação é minha vida. Eu sempre falo isso, faço cardio, musculação. Estou conseguindo agora fazer cross, amo exercício de alto impacto. Então, assim, estou bem. Eu estou bem comigo era mesma. isso que eu ia perguntar. E essa nova Thalita? Essa Thalita hoje bem resolvida, o que ela planeja assim para os próximos anos? Daqui a 5 anos? Onde é que você quer estar? Assim, como é que você se enxerga? Flávia, há um mês atrás eu não tinha essa visão. Hoje, a visão que eu tenho de profissional é mentorando outros profissionais. Perfeito. Em se posicionar, em conduzir o cliente, em ter postura, que muitas vezes a insegurança que a gente tem, sabe? E eu me vejo assim. Eu não tenho essa
visão Clara, grande, muito não clara. tem. Mas eu tenho Ninguém aquela tem. visão de que, assim, eu vou mentorar outros profissionais. E precisam, viu? E precisam, viu, Thalita? Porque o que é que a gente vê hoje mesmo? Antes de lhe encontrar, eu passei por várias mãos. E como é difícil a pessoa não mergulhar na tua essência primeiro para saber quem tu é, para poder fazer uma estratégia para você, sabe? Então as pessoas ficam querendo fazer mais do mesmo e querendo que você faça mais do mesmo, né? Como eu vejo, por exemplo, preciso desse lugar de fala para poder fazer esse desabafo, porque eu vejo muitos profissionais, inclusive da área de saúde, né, profissionais médicos, pessoas assim sérias. É do perfil dela ser uma pessoa séria, né? Fazendo dancinha nas redes sociais, fazendo coisas que não é da natureza da criatura fazer para engajar. Então, eu acho que posicionamento nas redes sociais é você ser você, né? E se conectar. Na hora que você se posiciona, você vai atrair algumas pessoas e você vai repelir outras. E está tudo bem, né? Mas, assim, as pessoas não estão respeitando quem a pessoa é. E eles, por não entenderem também, eles entendem de saúde, eles acham, não, para eu engajar, se ele está dizendo, eu preciso fazer. Né? E quando eu me vi, de certa forma, sendo encaminhada para isso, para fazer mais do mesmo, eu disse, não dá para mim. De certa forma, vou te falar, agora em primeira mão também, viu? Eu me senti violentada na minha essência. Sabe aquela coisa de, se você quiser saber mais sobre isso, digite aqui, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa de falar assim, sabe? Eu acho que, me segue para mais. Eu não sou essa criatura. A pessoa, para me seguir, ela tem que querer. Você entende que eu tenho essa clareza hoje de que posicionamento, marketing, você tem que caminhar com a pessoa que te contratou. O teu Instagram ele não precisa e não pode ter cara de marketing, ele tem que ter a sua cara. Exatamente. Obviamente que tem que ter uma estratégia por trás. Mas por que não caminharmos juntos? O conteúdo é seu, o Instagram é seu, ele tem que ter a sua cara, a sua essência. E é como você falou, muitas pessoas não vão compactuar e respeitar a tua opinião e está tudo bem. Mas você precisa e deve, sim, alinhar com o teu marketing. Eu vou postar isso. E eu preciso também te direcionar e falar assim, olha, você acredita que realmente esse tipo de conteúdo é para você? Esse tipo de fala é para você? E quando eu sempre falo com você, né, que, Flávia, traz suas mensagens, suas frases são importantes. Muitos vão ficar e muitos vão sair. Elas precisam se conectar com isso. Seu Instagram não precisa ter cara de panfletão. Exatamente. Ele precisa ter a sua cara. Exatamente. A sua essência. Mas me diga uma coisa, a gente já está partindo aí para o finalzinho e eu queria lhe fazer uma última pergunta, que é, na sua jornada, diante de tudo que você passou, de todo esse aprendizado aí que você dividiu com a gente, já agradeço por isso, né? Porque não é todo mundo que senta nessa cadeira e fala de verdade. Eu acho que esse mundo, minha gente, está precisando de mais gente de verdade, de mais empreendedores de verdade. E eu parabenizo todas as mulheres que sentam aí e falam a verdade. Porque quando a emoção vem, isso quer dizer que a pessoa está inteira no aqui e agora. Ela não está pensando nem fantasiando o que quer que seja. Mas nessa sua história, Thalita, tem alguma coisa que, se você pudesse, você faria diferente? Você acredita que não? Acredito. Não faria nada diferente. Tudo do mesmo jeito. Até encontrar meu marido seria do mesmo jeito. Tudo seria do mesmo jeito. Tudo seria do mesmo jeito. A família que eu tenho, meus pais, meus irmãos, tudo. Assim, hoje nós passamos por vários desafios que não caberia aqui nesse momento falar, porque é uma história longa. Mas, assim, tudo que eu aprendi foi porque eu consegui extrair algo de muito valioso da minha família. Então, eu não mudaria nada.
Nada, nada. Perfeito. Nem essa pessoa bruta que eu sou, né? Sou bruta, mas sou delicada. Delicadamente forte, é o que eu Delicadamente digo, né? forte. As mulheres que empreendem, elas são delicadamente fortes. E se você pudesse, hoje, dizer uma mensagem aí para todas as mulheres do mundo, as mulheres que estão sozinhas, as mulheres que estão perdidas, as mulheres que estão obesas e sem perspectiva, as mulheres que estão com autoestima baixa. É uma fala muito importante. Todas as mulheres elas vão te ouvir e elas vão fazer o que você disser. O que é que você poderia dizer para essas mulheres? Primeiro é você escolher qual ambiente você quer estar. Porque falar, todo mundo vai falar. E você precisa mudar a sua mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, ninguém vai conseguir te ajudar. A mudança começa com você. É você se olhar no espelho e falar: o que é que eu preciso mudar? Eu preciso sair daqui. E não sou eu, não é Maria, não é Joaquina que vai fazer isso. Ela primeiro precisa dar o passo e mudar toda a ambiência, o ecossistema dela. As pessoas que realmente compactuam, né, com toda essa estrutura, com toda essa mudança. É não desistir, é não achar que está velha demais para fazer. Minha mãe está aí, todos os dias indo para a academia, ela está assim, se redescobrindo, ela se sente maravilhosa. Então, é não desistir. Desistir por quê? Vai desistir de viver? Então, a dor passa, os desafios vão continuar, porque isso aí não para, infelizmente. É a vida. Eu não vou falar que não vai doer, vai doer. Toda escolha dói. Toda escolha dói. Mas basta você saber como é que você vai conduzir tudo isso. A dor de não escolher é pior, né? A dor de não escolher é pior. Então, mais um dia, é mais um dia que você não vai? É mais um dia que você não faz? É mais um dia que você não erra? Se permita errar. Pare de se julgar. E comece a olhar com mais carinho e respeito para você. Muito bom. Sabe que você falou uma coisa aí que é muito importante. Flávio Augusto ele tem um livro que se chama Ponto de Inflexão. Não sei se você já leu, se vocês aí de casa já leram. Mas esse livro Ponto de Inflexão, ele fala que num dado momento da tua vida, você vai escolher uma rota ou uma outra. E esse ponto de inflexão é que vai mudar o teu futuro. Então, ele fala sobre o ponto de inflexão dele. Na nossa jornada, existe um ponto que, se a gente for para a direita ou para a esquerda, a gente vai ter um futuro A ou B. Então, é muito isso que você está falando, sabe? Assim, desistir é parar no ponto de inflexão e não escolher nada. E aí você não escolhe o futuro que você vai ter e o teu entorno é que vai escolher por você. E isso é muito sério, né? Então, o nosso futuro está sendo construído agora pelas decisões e pelos pontos de inflexão que a gente tem na vida. A gente está chegando ao nosso final. E eu queria lhe dizer que eu me emocionei junto com você, viu? Sua história é linda. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se conectar com você, mulheres que bebem dessa fonte, dessa água do esporte, que sabem o benefício que isso traz para a vida da gente. Você sabe que eu ainda estou no meu processo de reconstrução, né, de esporte. Já corri, veio pandemia, e, enfim, tanta coisa que desestrutura a vida da gente. Mas esse resgate que muitas mulheres devem estar vivendo nesse momento, para que elas realmente não desistam, porque não existe ninguém mais especial, minha gente, do que outras. Todas nós somos capazes do que a gente quiser, basta que a gente faça o que precisa ser feito. Agora, se não fizer, você vai ter qualquer resultado. Então, está realmente sob nossa responsabilidade sair desse campo de o mundo não é bom comigo, né?
eu não consigo as coisas porque o mundo não me ajuda, não vai te ajudar. Não mesmo. Pelo contrário, ele vai te atrapalhar. Vai te empurrar mais desafios. Mais desafios, vai te forjar, vai te moldar, sabe? Então, essa posição de vítima, ela não vai fazer a gente crescer. A gente tem que entender o seguinte, se o mundo está ruim, eu tenho que ficar melhor. É o que eu até postei nas redes sociais, né? Você não tem que pedir menos peso, você tem que pedir mais força. Você não tem que pedir um mundo mais fácil, você tem que pedir outras habilidades para que você consiga vencer o mundo. Então, o mundo não vai mudar, mas você pode. Você pode mudar, você pode ser mais forte, você pode crescer enquanto ser humano e olhar para trás e dizer assim, eu dei conta. Eu acho que a coisa mais linda que toda mulher deve pensar no exato momento é, apesar de tudo que eu passei, eu dei conta. Porque a gente fica vivendo num passado e só olhando para o passado e só sentindo de novo as coisas que não deram certo. Num piscar de olhos, a gente volta para um lugar ruim e ressente. Isso é o ressentimento. É você ir para um lugar e ressentir. Então, eu estou com ressentimento. Para que você está ressentindo? Né? Por que você só não sente o que virá? Então, sair realmente desse lugar e coloca o teu escudo, coloca ali a tua roupa, né? A tua... como é que chama? Aquela roupa de soldados gladiadores. Armadura. Né? Para se você se machucar, você não machucar a sua pele, você se arma mesmo, com fé, com coragem, e vai viver tua jornada. E vai fazer o que ninguém vai poder fazer com você, que é viver, realizar, olhar para trás e dizer, eu dei conta. Eu fiz. Eu fiz o que tinha que ser feito. E num dado momento, quando as cortinas forem se fechar, a gente possa fazer e falar como o Kant falou. Simples frase que ele disse, isso foi bom. Isso diz tudo. Né? A gente poder olhar para trás e as coisas boas e as coisas ruins, a gente olhar e dizer, isso foi bom. Fiz o melhor que podia, como Paulo de Tarso também disse, né? Fiz o que me era permitido e guardei a fé. E nós mulheres somos isso, né? Essência, fé, delicadeza, força, coragem. E o que as mulheres conseguem fazer hoje no mundo, eu acho que o mundo é bom, porque existem muitas mulheres. Eu não acredito que o mundo é ruim, porque se esse mundo fosse ruim, ele já tinha acabado, inclusive. Muitas empresas, as pessoas dizem assim... nossa, mas nessa empresa tem muita gente ruim. Não tem, porque se tivesse já tinha fechado. Uma empresa com 100 colaboradores, se 90 forem ruins, não tem condições. Então, assim, 100 colaboradores, tem 2 difíceis, né? Eu nem gosto dessa palavra ruins. Mas, assim, também me emocionei muito. Obrigada pela sua história. Muita coisa eu não conhecia. Muita força, muita jornada sua eu não conhecia. Então, obrigada por toda a verdade que você trouxe. E a gente segue junto. Eu combati o bom combate. E a fé de todo dia. E a gente segue juntas. Essa daqui é Thalita Gomes, ela que toma conta assim, do meu posicionamento nas redes sociais. É uma excelente profissional. Não posso dizer que não é para que vocês não roubem ela de mim. Ela é, mas é minha. Thalita, deixa teu Instagram para a galera te seguir aí. Meu Instagram é Thalita, com 2 T, H é difícil, mas acha. Vai. Thalita com 2 T, H, A, L, Y, T, A. Vixe, Maria. Tá aberto lá. Tem que dizer de novo, porque esse negócio é complicado mesmo. Thalita com 2 T, H, A, L, Y, T, A. Isso. E sigam para mais.